Prestes a acontecer o divórcio, Tainara não conseguia entender o que se passava. Porque parecia que ainda era possível manter um relacionamento, já que ela estava junto com Valentim há 5 anos e antes disso não havia nenhum desentendimento. Um dia o marido se descontrolou e disse: "Pretendo me divorciar de você, e lembre-se que você não receberá nada, ficará sem casa e sem dinheiro." Ele não disse isso em vão, porque sua esposa era dona de casa, mas não era realmente a dona da casa. Ao perceber a tragédia de sua situação, enquanto seu marido estava no trabalho, sua irmã veio visitá-la. Juntas decidiram pensar em como Tainara continuaria a viver. "Você pode ficar comigo, meu marido não vai recusar, principalmente porque ele gosta de você, mas depois você tem que procurar emprego e alugar um apartamento", Helena disse em apoio à irmã. Helena estava certa, abrigo temporário para a irmã é algo comum nesses casos, mas de qualquer maneira, Tainara teria que pensar no futuro. Ela descobriu como sair da situação, finalmente tinha um plano de ação e as perspectivas do divórcio que se aproximava não a assustavam mais. Sim, o marido podia privá-la de tudo além da honra e do respeito, mas a mulher decidiu usar essa situação para se fortalecer. O encontro foi marcado para segunda-feira e Tainara teve tempo. A mulher foi visitar a amiga que um dia prometeu que iria ajudá-la com o trabalho. Na cozinha elas sentaram juntas discutindo sobre seus homens. "Primeiro, ele nem me deixou viver normalmente, ele me ligava constantemente e até ia me buscar no trabalho, ele me caluniava e dizia todo tipo de besteira sobre mim. Mas acabou, agora ele se acalmou e eu já estou em um novo relacionamento", disse a amiga. Tainara elogiou a amiga, mas ela voltou ao assunto da pergunta sobre o emprego. "Não se preocupe com o emprego, já falei com o patrão, talvez haja vagas disponíveis. A propósito, você se lembra quando você e eu estávamos no café, e o diretor da empresa também estava festejando naquela noite? Ele está interessado em você", disse Olivia. Esta notícia fez o estômago de Tainara revirar com borboletas e agora o divórcio parecia não apenas uma formalidade, mas uma espécie de mal-entendido. Valentim poderia censurá-la e tê-la privado de moradia e dinheiro, mas a mulher decidiu não contar a ele, mas sim surpreendê-lo. Tainara, a conselho de sua amiga, usou suas economias para algo novo e bonito, e aconteceu que antes do divórcio ela continuou morando sob o mesmo teto com Valentim. Naturalmente o marido viu tudo isso e reclamou que ainda eles não haviam se separado, e ela já tinha arrumado um substituto. "Você não vai ser amada, nem se divertir nem sorrir", disse o marido. Se tivesse conhecimento do quanto aquelas palavras danificavam sua esposa, ele não teria dito aquelas coisas. Na véspera do fim de semana a mãe convidou Tainara para a casa de campo. Fizeram um pequeno evento lá. A filha concordou e aproveitou para colocar sua roupa nova. Quando a viu tão bonita, Dona Irene ficou tão surpresa que pela primeira vez ficou sem palavras. "Vejo você de muito bom humor depois de todo o divórcio, não te afetou também? A impressão é que você não tem medo dele." Tainara disse: "Mamãe, não vou me humilhar na frente do Valentim, vou sair do apartamento dele, mas mesmo assim não vou deixar essas coisas me abalarem." O pai saiu do carro interrompendo a conversa. "Vamos para a mesa, filha, mais tarde você termina de se gabar." Tainara e sua mãe dela entraram em casa e por um tempo esqueceram que estavam discutindo o divórcio. Quando os convidados saíram, Dona Irene voltou a esse assunto. "Não se esqueça disso, ele pode não só deixar você sem apartamento, mas também privá-lo de dinheiro e, pelo que entendi, vocês tinham economias conjuntas. Não há necessidade de falar sobre o que eu não posso mais ver como meus próprios olhos. Bom, deixe ele pegar, eu vou pegar muito mais e no final veremos quem fica melhor diante dos interesses dele." Tainara não revelou todos os planos. Fez tudo certo. Enquanto isso, era necessário ir para uma entrevista e descobrir que tipo de vaga esperava. Na segunda-feira, tudo começou com um destino previsível, pois era o dia em que ele deveria ir ao escritório da empresa. Contudo, a sorte sorriu para a mulher, já que havia uma diferença de 3 horas entre esses eventos. Assim,
Tainara pôde ir tranquilamente para a entrevista com o diretor Andrés, um empresário que tinha um sorriso malicioso no rosto ao conhecê-la. Tainara, por favor, entre, disse ele, enquanto indicava uma cadeira. Eles trarão café para você, completou ele. Ela lembrava nitidamente do que estava vestindo naquela noite. Ela estava usando uma saia e blusa escura. Durante a conversa, eles discutiram as funções que seriam atribuídas a Tainara no cargo. Andrés deixou claro que estava precisando desesperadamente de uma auxiliar, pois havia uma infinidade de tarefas a serem feitas na empresa, e ele estava ficando sem tempo para lidar com tudo sozinho. Tainara, percebendo a oportunidade, prontamente se ofereceu para ajudar. Bem, estou acostumada a ajudar. Eu estava auxiliando meu marido quando ele perdeu o emprego por quase 6 meses. Vivemos com meu salário durante esse período, mas mesmo assim ele anunciou que pediria o divórcio. Andrés franziu a testa, pensando que talvez tudo desse certo e o marido mudasse de ideia. Enquanto isso, Tainara olhou para o relógio, que quase gritava, indicando que estava quase atrasada. Me desculpe, mas eu tenho que ir ao tribunal hoje. Eu e meu marido estamos nos divorciando, explicou ela rapidamente. Em um salto, ela deixou o escritório, sendo interceptado pelo diretor. Cerca de 5 minutos depois, um funcionário se aproximou de Andrés, elogiando a mulher. Boa escolha, Andrés. Você tem um talento para encontrar belezas, disse o colega. O diretor acrescentou que Tainara não era apenas bonita, mas também possuía algo que faltava em outros funcionários, sinceridade e sabedoria. Com ela como assistente, a empresa certamente prosperaria. Durante o processo de divórcio, o marido de Tainara se comportou de forma descarada e insolente. No tribunal, ele ainda não tinha conhecimento de que sua esposa já havia conseguido encerrar o relacionamento deles em apenas 2 horas. Agora, não havia mais necessidade de fingir ser marido e mulher. Valentim nunca valorizou verdadeiramente sua esposa, todas as emoções que ele havia expressado eram falsas. Tainara ouviu suas palavras sem se abalar, apenas sorriu e não respondeu. Ela não se importava mais com as revelações que estavam sendo feitas sobre seu ex-marido. O relacionamento com ele ficou para trás, e uma nova vida feliz estava prestes a começar. Valentim não conseguia se acalmar e ligou no mesmo dia dizendo, não conte com o apartamento. Ele se ofereceu para emprestar dinheiro, se fosse necessário. Valentim riu ao telefone, pensando que havia vencido a situação, mas Tainara tinha certeza de que ele apenas desperdiçaria o dinheiro, talvez com uma amante. Ela não tinha dúvidas de que nenhuma mulher normal se envolveria com ele. Eu ingenuamente concordei e casei com você, disse Tainara. Porém, agora, com o apoio das pessoas ao seu redor, Tainara enxergava as coisas com clareza. Valentim não poderia mais ameaçá-la com o apartamento. Ela se recusava a ficar sem um teto sobre sua cabeça. Sentindo um alívio no coração, decidiu que precisava agir. No dia seguinte, foi ela mesma quem ligou para o diretor Andrés e marcou uma reunião. Andrés chegou 5 minutos atrasado à reunião e trazia um modesto buquê de flores nas mãos. Ao se aproximar, ele disse, com um ar de culpa, que havia descoberto apenas no último momento o desfecho do julgamento de Valentim e, por isso, comprou algumas tulipas. É uma forma de demonstrar respeito, por assim dizer. Se você tivesse me dito antes que estava se divorciando, o buquê teria sido bem maior. Mas não se preocupe, gosto muito de você. Vamos falar do meu trabalho. Tainara concordou em discutir o trabalho e recordou que na última conversa pareceu que Andrés precisava não apenas de uma secretária, mas de uma assistente. Ela se mostrou disposta a cumprir suas funções sem reclamar, mas também pediu que ele não a ofendesse com o pagamento. Ela pronunciou essas palavras com clareza e confiança, mas o coração dela estava nervoso. Queria ver a reação do diretor, e não demorou muito para chegar. Estou pronto para aceitar, e quanto ao salário, não será só um valor simbólico, mas uma doação econômica total, disse o homem a Tainara. O que ele quis dizer com isso, descobriu depois que começaram a namorar. Antes disso,
ela ainda teve que se comunicar com Valentim e atender seus pedidos de ajuda. Logo após o café, Andrés a levou para um apartamento de serviço. A mulher não esperava que seu problema de moradia fosse resolvido tão rapidamente. O diretor entregou as chaves e voltou para o carro. Acomode-se. Se precisar de algo, me ligue. Estou sempre em contato. Vou pessoalmente ou mando um funcionário, disse Andrés antes de sair. Com uma sensação de excitação e incerteza, ela dirigiu-se ao apartamento e abriu a porta com sua chave. Imediatamente, seu nariz captou o frescor da colônia masculina e outro aroma, como o de uma casa habitada. Verificou que o apartamento não estava vazio e estava sendo usado. Tainara decidiu consultar Andrés, que viria mais tarde. Ele disse que aquele era um espaço de escritório, mas notava-se muita ordem e a sensação de que o apartamento estava sendo utilizado. O diretor admitiu que, às vezes, ele próprio ia lá, embora não com tanta frequência, mas constantemente. Não a envergonhava, pois o apartamento possuía 2 quartos além do corredor. Tainara acalmou-se. Entretanto, começou a pensar mais profundamente: será que ele estava apenas visitando ocasionalmente, ou havia se instalado definitivamente no apartamento para encontrá-la mais tarde? Ela percorreu os quartos ricos e examinou o estado geral do local. Havia móveis suficientes para as necessidades diárias e para transações comerciais. Ao olhar dentro da geladeira, ficou quase sem palavras ao ver a quantidade de produtos e iguarias. Seria mais do que suficiente para um mês. Parecia que tudo havia sido comprado recentemente, identificado pelos adesivos nas latas e embalagens. Nesse momento, seu telefone tocou. Era Valentim do outro lado da linha. Sim, Valentim, como pode ver, eu não apaguei o seu número, disse ela, chamando-o pelo nome. O ex-marido ligou, perguntando como ela estava sem dinheiro e sem um apartamento. Tainara respondeu: estou bem, vou fazer uma salada ou talvez umas ostras e camarões. Como você conseguiu resolver seus problemas tão rapidamente? Valentim ficou surpreso. Onde você está agora? De onde são essas delícias? Perguntou Valentim. Eu moro em um apartamento de 3 quartos. É muito oficial, mas posso me encontrar com o diretor, respondeu ela, com um sorriso. Sim, isso mesmo, consegui um emprego como assistente do chefe de uma grande empresa. Então, não preciso passar a noite na rua e não tenho que pedir dinheiro a ninguém, completou ela. Já fazia mais de uma semana desde aquela conversa inicial, e Tainara se adaptou ao novo emprego com sucesso. Como prometido, Andrés deu a ela um bom salário no escritório, e ela só foi ao apartamento dele uma vez. No entanto, depois que se acostumaram com a situação, ela finalmente se estabeleceu ao lado de Andrés. Agora, ela não precisava mais usar os serviços dos taxistas, pois o diretor tinha seu próprio motorista, e eles chegavam juntos em seu carro pessoal, com o diretor acompanhado de sua assistente. O ex-marido de Tainara, ao perceber isso, não apenas mordeu os cotovelos de raiva, mas também estava pronto para arrancar os cabelos de sua cabeça. No entanto, isso dificilmente o ajudaria, pois Tainara havia previsto maneiras de escapar de antemão. Ela não precisava mais viver sob as circunstâncias anteriores. Os pais dela elogiavam a filha por sua escolha maravilhosa, mas, ao mesmo tempo, reclamavam que ela poderia ter dito durante a última visita na casa de campo que estava tudo bem com ela. Estávamos preocupados com você, para saber como você está, disse sua mãe. A filha tranquilizou os pais e prometeu que em breve os apresentaria a Andrés. Novos horizontes e sucessos estavam à sua frente, e ela não se arrependia de suas decisões precipitadas. No entanto, a mulher encontrou uma saída e não se tornou refém das circunstâncias em que seu marido a expulsou na rua, sem dinheiro. Muitas mulheres enfrentaram situações semelhantes em suas vidas, mas nem todas puderam se gabar de saber como sair dessa situação e até mesmo colocar-se em uma posição de independência. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo.
E se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer a história de uma mulher que perdeu seu marido, foi traída pela família e mesmo assim conseguiu dar a volta por cima, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.